Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. E já há dia e hora marcada, sexta-feira às 3 da tarde, é o dia em que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos se vão sentar à mesa com o Orçamento do Estado do próximo ano em pano de fundo. O agendamento do encontro foi, no entanto, antecedido por uma troca de acusações. O gabinete do Primeiro-Ministro acusou o secretário-geral do PS de uma indisponibilidade recorrente para se reunir com Luís Montenegro. Já Pedro Nuno Santos considerou o comunicado uma provocação com o objetivo de fomentar a instabilidade política e também desviar as atenções da gestão dos incêndios. São nossos convidados neste Ira Temas Cristóvão Norte, um dos vice-presidentes da bancada parlamentar do PSD, e também Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Bem-vindos os dois. Obrigado. Cristóvão Norte, muito boa tarde. As acusações dirigidas pelo Governo a Pedro Nuno Santos são compatíveis com o objetivo de tentar chegar a um consenso com o Partido Socialista, tendo em vista a viabilização do orçamento? Não são uma provocação, como argumento ao PS? Não creio que seja uma provocação, creio sim que era relevante dar nota ao país da circunstância de se ter notado alguma indisponibilidade do Partido Socialista para se proceder ao agendamento da reunião. Mas, do meu ponto de vista, independentemente da questão em causa, o fundamental é encontrar uma solução de compromisso, uma base sólida, estruturada e coerente, porque, como o Sr. Presidente da República disse, e bem, o país precisa de um orçamento. Se não tiver um orçamento, fica mais perto de uma crise política, económica e social, e eu creio que a esmagadora maioria dos portugueses desejariam evitar essa circunstância. Portanto, independentemente dos argumentos de uns e de outros, aquilo que me parece absolutamente vital é que essa reunião tenha lugar, seja possível nessa reunião procurar bases de consenso para que o orçamento seja viabilizado e para que, desse modo, haja um documento financeiro que dê expressão às políticas fundamentais do Estado português para o próximo ano. Miguel Costa Matos, esta troca de comunicados e de acusações de alguma forma condiciona ou pode condicionar a negociação em torno do orçamento? Ou seja, o PS pode partir mais de pé atrás para essa reunião de sexta-feira? Isto não abona a favor do Governo. Isso é certo. Eu não sei se penso que sabem que o Partido Socialista já tinha sugerido a data de sexta-feira. Aliás, quando o Governo, inclusive, veio lançar este comunicado. Não havia necessidade de lançar este comunicado. Agora, hoje, percebeu-se porque é que o lançou. Quis fazer reuniões discretas ou secretas que eu cheguei com a IEL. Diga-me, sim. O que está a dizer é que antes dos comunicados serem lançados já havia uma data acordada com o Governo? O Partido Socialista já tinha proposto datas e já havia... A data de sexta-feira. Exatamente, já havia a data de sexta-feira em cima da mesa e não havia necessidade nenhuma do Governo vir falar de dificuldades quando o próprio Partido Socialista tinha proposto uma data para a realização da reunião. E, portanto, vamos ser claros, só não há um orçamento se o Governo não quiser. Nós já fomos claros em relação àquilo que são os nossos termos. Já dissemos que se o Governo quiser aprovar a descida do IRC e esta aberração de IRS jovem, que é muito diferente do IRS jovem que temos hoje em vigor, ou de um IRS jovem que podemos melhorar, se o Governo quiser fazer isso com o Chega, então, quer dizer, tem o seu parceiro escolhido. E vimos perfeitamente bem agora com essas reuniões secretas qual é que é a agenda secreta do Governo. Mas, da nossa parte, estamos disponíveis para pôr essas coisas todas de parte, porque de facto há um interesse superior que é o do país. O que não vale dizer é dizermos que o orçamento só por si é bom para o país. Nós temos que saber construir um orçamento que seja bom para o país. E é sobre isso que nós estamos disponíveis e motivados para negociar. É evidente que não abona a favor de haver um entendimento
terem escondido informação, terem feito este número um bocado infantil com as datas das reuniões. Vamos ver quais é que são os próximos episódios, tudo para tentar construir uma ideia de que o PS não quer negociar. Não, nós queremos negociar, já o dissemos, fomos muito claros em relação àquilo que para nós são as linhas vermelhas. O resto do que são os termos de uma negociação entenderão que terão que ser feitos à porta fechada, como aliás todas as negociações ocorreram. Pedro Nuno Santos foi o responsável por negociar os orçamentos da geringonça, que eram orçamentos difíceis de negociar, tanta gente achava que eles não iriam acontecer. Portanto, não será seguramente por falta de vontade ou capacidade negocial que eles não, que este orçamento não passará. Poderá ser assim por alguma obstinação do governo, alguma vontade de precipitar eleições que eles entendam que possa ser favorável para a Aliança Democrática. Cristóvão Norte, há aqui uma agenda escondida por parte do Primeiro-Ministro ou do Governo, como nos dizia o Miguel Costa Matos? Este Governo tem uma perversa agenda conspirativa e, portanto, desde o princípio da legislatura não faz outra coisa que não é procurar criar dificuldades à oposição. Obviamente que, vamos lá ver, eu acho que nós temos que nos saber conduzir com seriedade, com sentido de Estado e atendendo às responsabilidades graves que impendem sobre nós. Isso exige, da parte do Governo, sentido de compromisso. O Governo abriu um processo que foi conduzido com reuniões com as diversas forças políticas com assento parlamentar, no sentido de auscultá-las sobre as matérias que entendiam essenciais e que desejavam ver traduzidas no Parlamento. Essas negociações vão decorrer em mais ocasiões, obviamente que o Partido Socialista, nesse campo, por ser o partido que lidera a oposição e por força do número de deputados que representa e pela influência que tem na sociedade portuguesa, tem um plano relevantíssimo desse ponto de vista. O que nós desejamos, e é aquilo que temos que manifestar, seja pela voz do Primeiro-Ministro, seja pela voz dos mais altos responsáveis políticos do Partido Social Democrata, é assegurar, por um lado, que o orçamento é aprovado e que esse orçamento é sujeito a essa lógica compromissória, sem que, todavia, ou mesmo seja desvirtuado, porque há opções políticas que foram sufragadas nas eleições e que o PSD deve procurar dar expressão a elas mesmas. E, portanto, com base nessa ideia, assegurando esse propósito, está aberto, obviamente, a desenvolver diligências, como tem feito, junto das demais forças políticas, para construir um documento que seja suscetível de ser aprovado pela Assembleia da República. Mas, Cristóvão Norte, mas diga-me uma coisa, obviamente tem que haver abertura para negociar e aquilo que lhe pergunto também, porque essa é uma discussão das últimas horas, é se o PSD, até por aquilo que nos acabou de dizer, considera ou não que o Partido Socialista é o parceiro privilegiado para negociar neste momento. Mas vamos lá ver uma coisa. É público, a este respeito, que o PSD, ponto número 1, não firmou qualquer acordo com o Chega de legislatura, nem esteve disponível para encetar qualquer negociação com vista a um desígnio dessa natureza. 2, já em anteriores ocasiões, manifestou que entendia que pela responsabilidade histórica e pelo papel que o Partido Socialista tem enquanto líder da oposição, que o que faria sentido é que essa concertação de esforços pudesse beneficiar da participação do Partido Socialista. Fez as reuniões, fez declarações públicas e tentou marcar mais reuniões. Está disponível ao mais alto nível, e já o afirmou, para chegar a soluções de compromisso, revendo propostas que eventualmente possam ser insuscetíveis de ser acompanhadas pelo Partido Socialista, encontrando outras soluções, outras propostas, mitigando-as, o que quer que seja. E por via disso, o que eu não desejo, e creio que a maioria dos portugueses não desejam, são duas coisas. Uma é que se abra uma crise política 6 meses depois de ter havido eleições legislativas. 2 é que o conteúdo fundamental do programa que a AD submeteu à apreciação dos portugueses
seja desvirtuado. E, portanto, dentro destas balizas, tendo isto em consideração, obviamente que o Governo deve fazer cedências, mas, obviamente, também que as forças políticas da oposição têm uma obrigação indeclinável de criar as mínimas condições para que o orçamento seja aprovado e, desse modo, se assegure a estabilidade política, económica e social que o Sr. Presidente da República deseja. Miguel Costa Matos, além essas são esses são os dois únicos pontos, o IRS jovem e o IRC, são os dois únicos pontos de que o PS não abdica, ou haverá outras questões, nomeadamente se o Governo negociar com outros partidos, como o Chega, a Iniciativa Liberal, isso pode também ser um fator para o PS não viabilizar o orçamento? Não, nós não somos ciumentos. Embora, vou-lhe dizer uma coisa, o Primeiro-Ministro que durante a campanha eleitoral disse que o não é não em relação a negociar com o Chega, tanto em relação a acordos formais como, aliás, em relação a acordos informais, o não é não caiu muito cedo. Mas caiu porque, diga lá, Miguel Costa Matos, diga lá porque é que caiu. Em que é que se traduziu essa queda do não é não? Explique-me lá, diga lá aos ouvintes, diga-me a mim e aos ouvintes, por favor, que eu estou muito curioso para saber que concertação houve entre o PSD e o Chega ao longo dos últimos meses que traduza essa ruptura com um compromisso firmado publicamente pelo Primeiro-Ministro. Elucide os ouvintes, por favor, que eu creio que é desejável. Com todo o gosto. Olha, podemos começar desde logo naquilo que foi a eleição do Presidente da Assembleia da República, em que foi perfeitamente assumido pelo líder parlamentar do PSD a tentativa de encontrar um entendimento para eleger José Pedro Aguiar Branco como Presidente da Assembleia da República. Logo aí podemos olhar para vários projetos de lei e propostas de lei do Governo em que foi encontrada entendimentos com o Chega. Ou podemos ainda falar de como na semana passada o PSD e o Chega se aliaram para bloquear a vinda da Ministra da Saúde à Assembleia da República para falarem da regulamentação da eutanásia. E hoje tivemos uma reunião secreta entre o Primeiro-Ministro e o líder do Chega. Portanto, eu peço imensa desculpa. Miguel Matos, perdoe-me, não encontra, estamos a tentar enganar. Desculpe, mas não é verdade. Não encontra. Não há necessidade disso, Cristóvão. Nós não somos ciumentos. Não encontra, Miguel Matos. Não encontra. Quiserem aprovar o IRC e o IRS jovem, escolheram os vossos parceiros. Ponto final, parágrafo. Miguel Matos, não encontra. Não é conversa. Pessoas, então têm que reconhecer que os portugueses elegeram tantos deputados do PSD como do Partido Socialista. E se querem realmente negociar connosco, vão ser meninos crescidos e vão negociar as coisas como deve ser. Não é fazer um domingo um comunicado sobre uma reunião que nós já tínhamos proposto uma data. E registram todos os nossos ouvintes que o Cristóvão Norte não foi capaz nem de desmentir aquilo que eu afirmei sobre a seriedade com que o Partido Socialista assinalou a marcação desta reunião e o início destas negociações, nem sobre a forma muito clara como nós dissemos aquilo que para nós são as linhas fundamentais da negociação destes orçamentos. É evidente que deverão ser discutidos muitos temas. Miguel, eu não vou desmentir aquilo que são as linhas vermelhas do Partido Socialista. Isso compete ao Partido Socialista. Eu não cometeria um ultraje dessa natureza. Portanto, o Partido Socialista conduzirá a negociação. O vosso Ministro da Presidência, ainda há bocadinho, há uns dias, disse que não sabia o que o Partido Socialista quer para este Orçamento do Estado. O Partido Socialista... Desculpa, teve distraído nas reuniões que já houve duas, e teve distraído aquilo que são as declarações do secretário-geral do Partido Socialista, ou então isto são tudo truques para as pessoas criarem ideias na sua cabeça. Mas quando se quer chegar a um objetivo que vocês dizem que é tanto para o bem do país, então hajam para o bem do país, tenham um sentido de Estado que o Cristóvão Norte acabou de apregoar. E em vez de virem com conversinhas e narrativas, por amor de Deus, façam o favor de criar boa fé na negociação. Miguel Costa... Miguel Costa Matos, deixe-me perguntar-lhe, tendo em conta aquilo que acaba de dizer, acha que há um entendimento escondido entre o Governo e o Chega, ou no fundo umas negociações paralelas caso as coisas não corram bem na negociação com o Partido Socialista? É isso que deduz deste encontro de hoje com o líder, entre o Primeiro-Ministro e o líder do Chega? O Primeiro-Ministro e os vários membros do Governo é que estão sempre a dizer que vão negociar com todos. E acha que já era tempo de definirem com quem é que vão negociar, é isso? Sobretudo, tendo em conta que nós já dissemos que se aprovarem com o Chega a descida do IRC e a aprovação desta aberração de formato de IRS jovem,
que então escolheram os seus lados. Agora, não se compreende para que todos estes truques? Ontem lançarem um comunicado a dizer que não havia reunião marcada quando a marcação estava a decorrer. Hoje, afinal, descobre-se que afinal há uma reunião entre o líder do Chega e o Primeiro-Ministro. Tudo isto está ao contrário, tudo isto é muito estranho, porque, repare, compara apenas com a maneira como eram conduzidas as negociações durante o período da geringonça. Também era um governo minoritário. Mas aí havia acordos assinados e agora não há. Mas os acordos assinados não diziam que haveria uma aprovação do Orçamento do Estado. E houve vários orçamentos do Estado. Davam essas garantias, era o pressuposto da legislatura, era que os acordos permitiriam a aprovação dos orçamentos. Não estou a dizer que não foi necessário negociar, estou a dizer que a assinatura desses acordos tinha como pressuposto a aprovação dos orçamentos. Tinha como pressuposto, nós escolhemos os nossos parceiros e fazemos uma negociação com eles. Se este governo quer fazer uma negociação com o Partido Socialista, então mais vale deixar-se de comunicados e de reuniões secretas. Pode fazer as reuniões às claras se quiser, com os partidos todos que quiser, mas se quiser ter um acordo com o Partido Socialista, então é bom que deixe de fazer um ministro num dia a dizer que ninguém percebe as posições do PS, quando elas estão claras e definidas. A um domingo virem lançar um comunicado a dizer que não há data para a reunião, quando o próprio Partido Socialista tinha dado uma data para essa reunião. Miguel Costa Matos, já ficou clara a sua posição, estamos já em cima do nosso tempo, que queria ainda ouvir o Cristóvão Norte também para uma resposta a estas palavras que ouvimos do Miguel Costa Matos. Eu não estou aqui com o propósito de radicalizar o discurso, nem de tornar as negociações e uma solução compromissória mais difícil. O que eu digo é público, notório, conhecido. O governo da AD é um governo minoritário e precisa de construir soluções de compromisso. O Partido Socialista tem uma importância histórica neste domínio e importa que o Partido Socialista participe nesta solução. O Sr. Primeiro-Ministro desenvolve os contactos com quem bem entender. Não se trata de qualquer reunião secreta. Aliás, se elas fossem secretas, seguramente meia hora depois não seriam conhecidas. E portanto, independentemente dessas circunstâncias, que eu creio que são espuma dos dias e não têm significado nenhum em relação ao quadro global que temos pela frente e as obrigações que os partidos, todos sem exceção, devem dar resposta, eu creio que estamos em excelentes condições para obter um acordo e para conseguir assegurar que o orçamento é aprovado e entra em vigor, oferecendo assim estabilidade política, económica e social. Portanto, cabe-nos a todos realizar isso, porque eu creio que é isso que os portugueses desejam neste momento. Ficam claras as vossas posições. Cristóvão Norte, Miguel Costa Matos, muito obrigado por terem vindo a este Tira Teimas. Obrigado. Muito obrigado.